Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Quero começar hoje te fazendo uma pergunta bem simples, bem direta. Você já se sentiu com fome? Mas não estou falando da fome de comida, daquela que a gente sente quando chega do trabalho e o estômago está roncando. Eu falo de uma outra fome, uma fome na alma. Uma fome de paz no meio da correria do dia a dia. Uma fome de esperança quando as contas se acumulam e a gente não vê saída. Uma fome de alegria de verdade. Não daquela que dura só o tempo de uma festa ou de um post na rede social. É uma fome de sentido para a vida. De saber que a nossa luta, o nosso suor de cada dia vale a pena. Lá em Mateus 4, versículo 4, a palavra de Deus nos fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, a Bíblia conta uma história que parece que foi escrita para nós hoje, para você e para mim. É a história de um tempo de muita fome, lá na terra de Gigal. O povo estava desesperado, buscando qualquer coisa para comer, para encher o vazio. E no meio dessa crise estava o profeta Eliseu. Hoje eu quero te convidar para olhar para a sua vida como uma panela. Isso mesmo, uma panela. O que você tem colocado dentro dela? O que tem alimentado a sua casa, a sua mente, o seu coração? Porque assim como naquela história, às vezes na nossa busca desesperada para matar a nossa fome, a gente acaba pegando umas ervas venenosas. E essas ervas venenosas, elas muitas vezes estão pelo caminho. E quando a gente menos espera, a gente olha para a nossa vida e grita por dentro: meu Deus, a morte na panela. A morte no meu casamento, a morte nos meus sonhos, a morte na minha esperança. Se você já se sentiu assim, ou está se sentindo assim agora, esta mensagem é para você. Porque hoje nós vamos descobrir juntos que mesmo quando a morte parece ter tomado conta da panela, Deus tem a farinha. Deus tem a solução. E ela é mais simples e mais poderosa do que você imagina. O texto de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 ao 41, nos diz: e voltando Eliseu a Gigal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao lume, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Perceba a cena. Vamos parar aqui um pouco. Fome. Uma fome que não é só falta de comida, mas a fome de um povo que já tinha visto milagres, que já tinha experimentado a provisão de Deus, mas que agora se via de novo diante da escassez. E isso nos lembra de algo muito importante. A vida é feita de ciclos. Gente, tem tempo de fartura e tem tempo de escassez. E é na escassez que a gente é testado. É na fome que a gente se desespera. E muitas vezes tomamos decisões erradas. Mas a Bíblia nos ensina em Filipenses 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Você crê nisso? O que acontece quando a gente está com fome? Então, um deles saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela, enchendo a sua capa de colocititas. E veio e as cortou na panela do caldo. Olha que interessante. O homem saiu para buscar alimento, para saciar a fome, e ele encontrou uma parra brava, que produzia colocititas. Para quem não sabe, isso são frutos amargos e venenosos. Ele não sabia, ele não conhecia. Ele viu, achou bonito, parecia bom e encheu a capa. Ele agiu na pressa, na necessidade, sem discernimento. E aqui entra um ponto crucial para nós hoje. No nosso desespero,
na nossa fome por soluções, por respostas, por um caminho, a gente muitas vezes se joga em qualquer coisa que parece promissora. A gente abraça novidades, que parece a solução para todos os problemas. Quantas vezes na busca por um pasto verde, por uma receita mágica para a felicidade, para o sucesso, para a cura, a gente acaba colhendo ervas venenosas. Há muitas coisas, muitos ensinos que são arrojados, desafiadores, bonitos, impactantes, mas não são bíblicos, são venenosos. Isso é mais pura verdade no mundo de hoje. Com tanta informação, com tantas vozes, com tantas promessas, é fácil se perder. É fácil confundir o que é bonito com o que é bom, o que é impactante com o que é verdadeiro, o que é rápido com o que é duradouro. Por isso, lá em 1 João 4, versículo 1, e isso é um alerta. Amados, não creia em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E o que acontece? Assim deram de comer para os homens, e aconteceu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. O resultado, gente, é sempre o mesmo. Morte na panela. Desilusão, amargura, frustração, porque o que parecia ser a solução, na verdade, era venenoso, era veneno. E esse veneno pode ser o emocionalismo que te cega, o racionalismo que te afasta da fé, porque a fé não é racional. A busca desenfreada por aparências, por status, por uma santidade que não é real, mas sim, você quer muitas vezes impressionar para que os outros te vejam. É a morte no seu casamento porque você buscou conselhos em fontes erradas. A morte nas suas finanças porque você seguiu promessas vazias. É a morte na sua fé porque você se alimentou de ensinos que não era a palavra de Deus. Reconhecer que há morte na panela é o primeiro passo para a transformação. É ter a coragem de olhar para a sua vida e dizer: isto não está certo. Isto está me fazendo mal. Eu preciso de algo diferente. Como nos ensina em Provérbios 28, 13. Quem esconde os pecados, os seus pecados, não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Mas a história não termina com morte na panela, graças a Deus. Porque é exatamente nesse ponto de desespero que a intervenção divina acontece. Porém, ele disse: trazei farinha. E deitou na panela e disse: dai de comer ao povo. E já não havia mal nenhum na panela. Que cena poderosa! Eliseu não pediu um antídoto complicado, uma fórmula mágica, um ritual complexo. Ele pediu farinha. Algo simples, comum, acessível. E essa farinha, que para nós pode parecer tão insignificante, foi o que cortou o veneno. A farinha cortou... Sim, a farinha cortou o veneno. Mas não porque a farinha em si tinha um poder mágico. A farinha foi um instrumento da fé, da obediência à palavra de Deus. A farinha representou a intervenção de Deus em uma situação que parecia sem saída. O que pode ser essa farinha em nossa vida hoje? Primeiro, a palavra de Deus, que nós temos que entender que ela tem que ser na sua totalidade, porque o nosso adversário, o diabo, gosta de citar a Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus no deserto, mas o diabo usa a Bíblia contra a Bíblia. Ele usa a Bíblia para tentar. Ele cita a Bíblia fora do contexto, por pretexto, como muitos por aí fazem. Ele cita a Bíblia pela metade, torcendo o seu sentido. E isso é crucial. Não é qualquer palavra que vai cortar o veneno. É a palavra de Deus em seu contexto.
em sua verdade, em sua totalidade. É a Bíblia lida, estudada, meditada e principalmente vivida. É ela que nos dá o discernimento para não colhermos mais ervas venenosas. É ela que nos mostra o caminho simples e verdadeiro. Como está escrito lá em Hebreus 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A farinha pode ser a sua fé e a sua obediência. Eliseu não fez um show. Ele simplesmente disse: trazei farinha. E eles trouxeram. A solução veio na simplicidade da obediência. Quantas vezes a gente complica, a gente busca atalhos, fórmulas, quando a resposta está na simplicidade de confiar em Deus, de fazer o que Ele nos pede, e mesmo que pareça pequeno ou insignificante. A farinha pode ser a essência da vida, a presença de Deus na sua panela. O texto fala que havia morte na panela. O texto diz que a fome assolava a região. Com certeza, muitos estavam desesperados à busca de alimento. E é exatamente isso que estamos vendo hoje no contexto espiritual. Às vezes buscando alimento, mas desesperado e encontram só ervas venenosas. Sua panela é sua vida, é o seu lar, é o seu trabalho, os seus relacionamentos. E se há morte nela, é porque a essência, a presença de Deus, foi substituída por algo venenoso. A farinha pode ser o convite para trazer Deus de volta para o centro da sua panela, para o centro da sua vida. Como diz a palavra de Deus em João 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Não importa o quanto amargo ou venenoso esteja o caldo da sua vida hoje. Não importa quão desesperadora pareça a situação. Deus tem a farinha. Ele tem a solução. Ele quer que você use. Meus irmãos, a história da panela envenenada não é apenas um relato antigo, é um espelho da nossa própria jornada. Quantas vezes, na nossa busca por saciar a fome da alma, nos alimentamos de coisas que pareciam boas, mas que no fundo eram veneno. Graças a Deus, que assim como Eliseu não se desesperou diante da morte na panela, Deus não se desespera diante de qualquer situação, porque para Ele tudo é possível. Ele não te condena, Ele te oferece a farinha, Ele te oferece a solução. Nós estamos aqui vivos, respirando, com a chance de recomeçar, porque Deus, em sua infinita misericórdia, continua colocando comida na nossa panela, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente se alimenta de veneno. Ele nos dá uma nova chance. Qual o passo que a gente tem que dar? Primeiro, reconhecer a morte na panela. Seja honesto consigo mesmo. Onde você tem se alimentado de veneno? Onde a amargura, a frustração, a desesperança têm dominado? Outro passo que a gente pode dar é traga a palavra de Deus para a sua vida. Traga a farinha. Leia, medite, viva. Deixe que a verdade bíblica corte o veneno que te impede de avançar. Busque a simplicidade da fé e da obediência. Outro passo, e convide Deus para encher a sua panela. A panela da sua vida, do seu casamento, da sua família, do seu trabalho. Deixe que a presença dele transforme o que está morto em sua vida. Lembre-se, Deus está nas coisas simples, no ônibus que você pega para o seu trabalho, na bicicleta, num veículo. Não espere por grandes milagres ou nas revelações extraordinárias. Deus se manifesta na simplicidade do dia a dia, na sua fé, na sua obediência, na sua busca sincera por Ele. A palavra em Mateus 11, versículo 28 e 30. Está escrito dessa forma. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se você está cansado de ter morte na panela, se você quer que a sua vida seja cheia de essência de Deus, eu te convido agora a fazer uma oração comigo agora. É uma oração simples, mas ela é sincera. Senhor, eu reconheço que muitas vezes me alimentei de coisas que não vinham de Ti. Eu reconheço que há morte na minha panela. Mas hoje eu te peço, Senhor, que a Tua farinha, a Tua palavra, a Tua presença corte todo o veneno. Enche a minha panela, Senhor, com a Tua vida, com a Tua paz, com a Tua esperança, com a Tua graça. Eu quero viver uma vida que Te glorifique, uma vida cheia da Tua essência. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que essa mensagem tenha sido uma semente plantada em seu coração, meu irmão, minha irmã. Que a sua panela seja transbordante da vida de Deus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém. Quatro 12.